Assim não, presidente. Angola está na bancarrota, sem dinheiro para pagar salários. A sua dívida é classificada por agências de rating como lixo. Mas o chefe de Estado e do Executivo mantém-se em silêncio. Assim não, presidente. O país precisa de saber do seu presidente e não de quilessas incapazes de auxiliar a favor de Angola, porque como e desde quando estão os cofres vazios, sem liquidez para pagar aos professores, médicos, enfermeiros, aos funcionários públicos em geral. Precisa-se de ouvir da voz de quem foi empossado e jurou melhorar o país e, concomitantemente, a vida dos angolanos, que soluções existem para tirar Angola desse precipício. Assustados e desesperados com a mais grave crise desde a independência, que supera de longe os momentos mais dramáticos da guerra contra o poderoso regime do apartheid e de seus protegidos, os angolanos têm o direito de saber da real situação política, econômica e financeira do país, o maior produtor de petróleo a sul do Saara. Precisam os angolanos de perceber o que aconteceu ao excedente arrecadado com a subida do preço do barril de petróleo. Atingiu os $120, consequência da crise energética mundial provocada pela guerra na Ucrânia, quando, no Orçamento Geral de Estado, o OGE, o preço de referência do crudo rondava os $40. Perante esta crise, o país não pode continuar a assistir ao mais alto magistrado da nação a assobiar para o lado, entretido com trivialidades, como a renovação da tubagem de água para o banho quente presidencial ou novas frotas de carros de último grito. O presidente não pode continuar a distrair a opinião pública com viagens inúteis, de resultados nulos, em luxuosos aviões com gigantescas e improdutivas comitivas, discursos ocos, como se de uma qualquer miss se tratasse. Os angolanos estão em stress, tomados pela ansiedade perante a catadupa de informações sobre o seu presente e futuro imediato e longínquo que circulam nos médias estrangeiros e nacionais de capitais privados, bem como nas redes sociais. O país precisa de perceber se a despromoção de José Massano, de governador do Banco Nacional de Angola, BNA, para auxiliar ministro de Estado para a coordenação econômica é consequência dessa falta de liquidez. No entanto, o país ouve o antigo vice-presidente da República, Bonito de Sousa, membro da cúpula do MPLA, criticar a atual governação, pedindo mudança de rumo e apontando alguns dos erros do poder, nomeadamente o desinvestimento na educação e o incremento da promessa constitucional de realização das autarquias como forma de descentralização e partilha do poder. O seu coadjutor dos últimos 5 anos fez uma espécie de meia-culpa e identificou o fracasso desse período. Mas do presidente, nenhuma palavra sobre o país com quase metade da sua população na pobreza extrema, cerca de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino e com uma taxa de analfabetismo que, nos últimos anos, aumentou dos 25% para 34%, segundo diversos estudos internacionais. A esse ritmo, Sr. Presidente, a geração dos seus netos corre o risco de herdar um país inviável, com mais analfabetos que escolarizados e onde a crendice e a charlatanice vencem o conhecimento científico. Enquanto o incompreensível silêncio do Presidente se mantém, Luzia Sebastião, juíza jubilada do Tribunal Constitucional e respeitada magistrada angolana, põe o dedo na ferida do país, afirmando que, se a crise atingiu o judiciário, significa que o sistema político está falido. Consciente de que a justiça é o guardião das liberdades e pilar da construção da democracia, a magistrada manifesta-se contra a permanência de Joel Leonardo na presidência do Tribunal Supremo, situação que tem a ver com política. Há algum interesse subjacente à sua permanência, assevera em entrevista ao semanário Valor Econômico. Tal como Luzia Sebastião, o país há muito percebeu que Joel Leonardo,
com um cardápio de acusações e suspeições sobre si, que faz de alguns corruptos profissionais meros aprendizes, só permanece agarrado ao lugar por causa do apoio e vontade do presidente. Por outro lado, o país ouviu, mais uma vez, o seu auxiliar do interior e outros altos dirigentes do seu MPLA naturalizarem a violência e repressão policial que causaram 8 mortos entre os manifestantes que protestavam contra o aumento dos preços dos combustíveis. Ouviu com perplexidade o louvor aos matadores pelo cumprimento da nobre missão de eliminar aqueles que se opõem com estrondo às políticas do seu executivo. Essa repressão, em linha com o autoritarismo reinante, típico de regimes totalitários, contribuiu para piorar a sua imagem interna e externamente. Angola ficou também estupefacta ao ler e ao ouvir a notícia sobre a ridícula intenção do seu presidente de usar os parcos recursos financeiros do Estado para convencer a CNN a criar ou transformar um dos seus canais numa espécie de TPA 5 ou 6 para a satisfação do poder angolano, que não consegue domar a CNN Portugal e fazer dela o seu instrumento de propaganda. Igualmente ficou espantada quando tomou conhecimento da vossa vontade de, através de uma nova lei, pôr membros do Comitê Central do partido a fazer jornalismo, a exemplo da Coreia do Norte. Se a TPA, segundo dados divulgados pelo economista Carlos Rosado de Carvalho, custa mais de 18 milhões de dólares ano, quase 6 vezes mais que os caminhos de ferro de Benguela, infraestrutura determinante para o desenvolvimento e integração nacional e regional, é fácil concluir que, para o abortado negócio propagandístico com a CNN, o executivo se preparava para esbanjar dezenas de milhões de dólares. Há abortos positivos. Depois do fracasso do projeto Cafu, uma obra eleitoral que supostamente levaria água a regiões afetadas pela seca no sul de Angola, o país quer saber do presidente, único titular do poder executivo, o que fará para que os angolanos dessa região deixem de ser vítimas de um problema que se arrasta há décadas. Assim, não, Sr. Presidente. Menos de um ano depois da realização das últimas eleições, o sufoco dos angolanos é de tal forma que a delinquência, o suicídio e a fuga para o estrangeiro, numa migração grosso modo irregular, surgem como únicas saídas para jovens da geração dos seus filhos, a mais preparada de sempre. Só em 2022, mais de 7 centenas de angolanos se suicidaram. Nesse rol de novos imigrantes constam secretários e conselheiros presidenciais, membros do Comitê Central, do Executivo, deputados e, paradoxalmente, administradores dos capturados meios de comunicação social que têm a milagrosa missão de melhorar a imagem do presidente. Gente que transferiu as suas famílias para a Europa em busca de segurança, de qualidade e dignidade de vida que a governação angolana não oferece. Entretanto, assustando ainda mais os angolanos, o senhor presidente e seus apoiantes, tomados por comportamentos pavlovianos, vão alimentando o tabu de um hipotético terceiro mandato, como se o seu desempenho fosse uma mais-valia para o país. Não, senhor presidente. Olhe para o que se passa em países como Senegal, onde se cogita um terceiro mandato, e não tome os angolanos por boeiros. Não acrescente instabilidade política à instabilidade económica, financeira e social. Diga, clara e frontalmente, que não tem quaisquer interesses, disposição e possibilidade de lutar por mais um mandato. O país continua a acompanhar o desprezível comportamento de deputados que, preocupados apenas com os seus privilégios pessoais, assistem impávidos e serenos a Angola afundar, esperando, muito provavelmente, qual fênix qualquer, sair das catacumbas quando tudo se encaminhar para a mudança. Sem taticismos como conhecedoras das dificuldades reais do dia a dia dos angolanos,
As zungueiras marcham contra as arbitrariedades de governantes que, a partir do mundo imaginário em que vivem, fazem da perseguição a essas mulheres o leitmotiv da sua missão política. Perante isso, o país precisa de saber se o senhor presidente manterá o atual e arruinado rumo político, econômico e social denunciado por Bonito de Sousa, Luzia Sebastião, jornalistas, ativistas, zungueiras, sindicalistas, militares, sobas, políticos e intelectuais, incluindo do partido presidencial, que de cachês uns e abertamente outros vão pedindo a renúncia do presidente e a realização de eleições antecipadas. Ou se, pelo contrário, num ato de contrição, anunciará a mudança de rumo, arrepiando o caminho porque, senhor presidente, assim como está, não. Texto de Luzia Muniz, publicado no Novo Jornal. Edição e voz de Vítor Argumentos.